neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Os santos não morrem. Isto porque morte é separação eterna de Deus. E Jesus Cristo disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele venceu a morte por nós. Por isso o poeta diz: Vem, ó doce morte. Ouvintes, os santos não morrem. E é certo, absolutamente correto, que santos não são aqueles que não falam, que não apalpam, que não ouvem, não enxergam, não podem ver. Santos são aqueles que foram e que são separados por Deus e para Deus. O verdadeiro sentido da palavra santo é exatamente este: separado, chamado para fora das coisas que são incompatíveis com a natureza do nosso Deus, que é impecável, que é incompatível com o pecado. Por isso ele se fez carne. Não pode ter sido outra pessoa a não ser ele próprio. Como disse São Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, que Deus comprou a sua igreja com seu próprio sangue.
E Jesus Cristo é, sem dúvida alguma, o Emanuel, o Deus conosco. É Deus em ofício de filho. Deus é uma trindade? Sim. Uma trindade de ofícios especiais. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Senhor. Filho, Jesus. Espírito Santo, Cristo. Pai é Deus sobre nós. Filho é Deus conosco. Espírito Santo é Deus em nós. Aos Efésios capítulo 4. E isto é o que explica o porquê dos santos não morrerem. Porque, antes de tudo, esses santos a quem São Paulo, São Pedro, os apóstolos, a Bíblia Sagrada se referem, são pessoas que foram salvas, que foram redimidas, que foram santificadas pela separação que o sangue de Jesus Cristo faz em relação a Deus. Essa santificação, que significa perfeição, ela é relativa e é em relação a Deus. É por representação. É através do sangue de Jesus Cristo que nós somos limpos ante os olhos de Deus. Se olharmos por baixo do sangue, nós vamos ver somente mal em nós. Como São Paulo disse, em mim não habita bem algum. Miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, isto não faço. O mal que eu não quero fazer, este eu faço. Isto olhando por baixo do sangue, dentro da dimensão humana. Mas olhando por cima, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olhando por cima, esse crente lavado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo é santo ante os olhos de Deus. Isso não implica o nome de sua igreja, não implica o sistema religioso ao qual pertence. É onde muitos interpretam mal a mensagem do dia. Não é o sistema, mas sim o indivíduo, a pessoa, a alma com quem Deus trabalha, por quem Deus sacrificou-se a si mesmo, por quem Deus derramou seu próprio sangue. Então, que segurança maravilhosa é saber que os santos não morrem. E você precisa fixar isto. Santo não é aquilo que você pode comprar numa casa de objetos religiosos e depois até mesmo chutar aquilo, bater com o pé naquilo, comprar numa casa de comércio. Não, isso não é santo, isso não é santa. Santo é você, é a senhora, é o senhor, é a moça, é o moço, é a criança, é o membro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o membro daquela organização religiosa, quer seja minha ou de quem quer que seja, mas estou me referindo ao membro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o corpo do Senhor Jesus Cristo é santo, é separado. Agora, a morte é terrível. A morte não é aquilo que vemos na sepultura, chegar ali no cemitério, sepultar aquele corpo. Não, 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 não. A morte não é bem isso.
Há muitos que estão andando cheios de vida física, orgânica, porque você sabe que a morte cerebral, a morte cardíaca e a morte orgânica, o que acontece depois de 72 horas da morte cardíaca cerebral. Mas aí não é a morte ainda. Essa é a morte física. Há muita gente cheio de vida física, cerebral, cardíaca, orgânica, mas estão mortas. São Paulo chegou a se referir àquela mulher leivosa, vivendo está morta. E ele ainda faz referência nisto: mortos em seus delitos e pecados. Há muitas pessoas que estão mortas. Há muitos maridos que estão mortos. O marido morreu. A esposa morreu. Aquele filho está morto. Agora, pode reviver? Sim. Disse o pai do filho pródigo ao seu filho mais velho: seu irmão estava morto e reviveu. Isto quer dizer, meu ouvinte, que enquanto você tem raciocínio, consciência para se arrepender, você pode perfeitamente ser ressuscitado. Por isso que é muito melhor ver um caso de conversão genuína, de conserto de vida, do que um cego enxergando pelo poder da oração, do que um paralítico andando, um canceroso sendo curado para dar fama para o homem. É muito melhor, milhões de vezes melhor, ver um homem se corrigindo do que mesmo um morto sendo ressuscitado. Agora Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabemos perfeitamente que isso é enquanto podemos reagir através do raciocínio, da consciência, através dos nossos sentidos humanos, os quais não podem reagir nunca mais depois que damos o último fôlego aqui, o último suspiro. Você deve notar nisto, que a salvação é uma realidade, tanto quanto a perdição o é. A perdição é uma realidade, tanto quanto a salvação é um fato, é uma realidade. Essa Bíblia não teria sido escrita, não estaria na mão do mundo todo hoje, depois de passar por perseguições terríveis. E eu carrego o trauma de ver montes de Bíblias serem queimadas na minha cidade natal. E aquilo não abala ninguém? E a consciência desse povo que cria na Bíblia? Essa Bíblia nos garante a vida eterna. Essa Bíblia é a palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, ela não precisa de confirmação de grandes homens, de citações de grandes homens, de grandes gênios. A veracidade da Bíblia não depende de opinião de jogador de futebol, de cientista, descobridor disto ou daquilo. A veracidade da Bíblia não depende de opinião de médicos, evangélicos, cristãos. A veracidade da Bíblia não depende da opinião de teólogos e nem tampouco da bajulação do leigo. Não. A Bíblia é de todos os modos a palavra de Deus e ela passou por todos esses séculos. É o único livro que sustenta a verdade e condena a mentira. É o único livro que pode dar sustentação para uma constituição, permanecer e prevalecer.
é a constituição íntima, familiar, pessoal, individual. É o único livro que pode estabelecer leis subjetivas, internas, e que ajuda na formação do verdadeiro caráter. Agora, a morte significa exatamente uma separação através da incredulidade na vivificação destas letras sagradas. O homem que não crê em Atos 2:38 e suas referências está morto. Deus não tem em conta o tempo da ignorância, quando a verdade estava brotando ainda no tempo de Lutero, e veio assim através de Wesley e os dons espirituais pentecostais. Mas hoje não. Hoje a lavoura está seca, o sistema está seco, e essa Bíblia diz que a vida está exclusivamente no grão original. Todo o sistema está morto, o que significa separado de Deus. Está explicado, declaradamente explicado, notório, à vista de todos, a condição do sistema de hoje em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 17. Jesus está fora do sistema. Eis que estou à porta e bato. Isso não é do indivíduo, isso é da era, é dos sistemas religiosos. E quem está batendo na porta é porque está do lado de fora. Você não pode buscar vida num sistema seco na lavoura de milho. Ontem aquele sistema estava verde, conduzindo a vida. Mas hoje ele está seco, morto. A vida voltou para o grão, para a semente original. E você, sem dúvida, é esta semente. Por isso você diz, afirma com sua vida que não morre. É como o poeta cristão diz, você desafia a morte como São Paulo desafiou. Onde está o morto, teu aguilhão? Inferno. A sua vitória está onde? O aguilhão da morte é o pecado. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava na sua última cadeia, ele declarou: quanto a mim, já estou sendo oferecido por sacrifício, libação. O tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde já está preparada uma coroa que o seu justo juiz dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Meus ouvintes, esse apóstolo transmite para nós uma coragem extrema, poderosa, concreta, que desafia a morte. Não foi por demagogia que ele disse: prefiro partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Ele sabia o que significa a outra dimensão. Para onde vai esse crente redimido, não pelo sistema religioso, mas pelo sangue de Jesus Cristo? Vem, doce morte. Vem, doce morte. Eu sei que não és o mistério do sem-fim, o pavor do escuro cemitério. Não és o vulto mau, a sombra horrenda e esguia do cutelo fatal e da mão muito fria, cujo afago cruel, implacável, glacial, causa toda a aflição do momento final. Pintam-te assim, voraz, a bailar pela estepe da existência, andrajosa e vestida de crepe,
megera desumana afogada em vinganças, arrebatando mães e roubando crianças. E como és diferente! És um sussurro manso, um cântico de paz, um hino de descanso. Vens brilhando, vens clara e soberana, toda adornada de luz como a manhã da boda. És o encontro, o momento eterno e majestoso em que a noiva feliz se aproxima do esposo. És o dia esperado em que os filhos da luz podem ver afinal o rosto de Jesus. O dia em que Jesus conduz os filhos seus para a vida eternal na cidade de Deus, onde não há mais pranto, onde não há mais dor, onde existe somente a glória do Senhor. És um caminho bom, o melhor dos caminhos, macio, leve, azul, sem pedras ou espinhos. Leva-me pela mão, ó delicada irmã, ao jardim multicor da nova Canaã. Irei como um menino alegre num transporte. Minha alma te deseja e diz: vem, doce morte. A essas alturas, o que significa a morte para você? O que significa mesmo o câncer, a diabetes? Essas coisas que desafiam, esses espíritos de doenças, de enfermidades, de superstições, de feitiçaria, de macumbaria, de coisas que não competem, não cabem na vida cristã. Um cristão é libertado, é livre dessas superstições, é livre deste assombro do capuz negro. Oh, agora você tem fé, agora você tem coragem, porque Ele está ao seu redor. Você crê no sangue de Jesus Cristo. Você crê no Filho de Deus. Você crê no Espírito Santo da graça. Você crê na Bíblia Sagrada. Levante sua cabeça. Creia no nome de Jesus. E seja ricamente abençoado agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. De fulgor, quando acaba toda dor, nem doenças haverá, nem a lágrima terá. Haverá perfeita paz, quando o Salvador capaz. Oh, que dia de glória será. Oh, que dia será, quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia de glória será.
nem pesares haverá, nem mais pranto assolará, e a morte sumirá, e para sempre estarei com meu Salvador e Rei. Oh, que dia de glória será! Oh, que dia será quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia de glória será. Desprezando toda a dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas traspassar ao me padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que